Foi no hall monumental do Palácio 9 de Julho que parentes e amigos vieram dar o último adeus ao sindicalista e ex-preso político José Ibrahim, que morreu aos 66 anos. Meu pai, a gente conversava assim, de assuntos alheios, ele me ensinava muita coisa sobre literatura, sobre a história, eh, sobre culinária, que ele adorava, mas ele não gostava muito de falar sobre política comigo. Ele contava umas histórias, uma outra engraçada, assim, mas eu sempre só via ele conversando com os amigos de política. Aí depois de um tempo eu comecei a me interessar mais, o pessoal assim, começou a dar uns toques pra mim, pô, você aproveita seu velho aí que ele tem história. Tem até uma história engraçada que quando ele foi preso, quando pegaram ele, né, porque ele fez a greve e ficou foragido um tempo, e pegaram ele e ele na maior calma do mundo pediu pro policial: vamos parar aqui num boteco, vamos tomar um conhaque e fumar um cigarro, né? Então era uma pessoa de espírito exemplar, elevado, tão elevado que ele perdoou os torturadores dele. Ibrahim ocupava o cargo de secretário de Formação Política da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e era um sindicalista reconhecido no país e no exterior. Eu era estudante da FEFELESH no ano de 68 e nos aparece aquele rapaz da nossa idade, né, como o grande dirigente da greve de Osasco. Isso foi muito espantoso, foi uma figura que nós passamos a admirar naquele momento. Faz parte de toda aquela história da resistência contra a ditadura militar, mas também, não apenas uma resistência, mas também uma proposta positiva de construir um país que fosse democrático, que fosse justo, vencer toda essa opressão, essa exploração, essa exclusão de milhões e milhões de brasileiros. Foi esse o grande motor da vida dele, de construir um Brasil que fosse para todos, um Brasil justo, um Brasil, enfim, igualitário, democrático. O Ibrahim sempre teve um papel, mesmo na Bélgica, ele tinha um papel importante de união de todas as forças no exílio. Está um turno dividido, né? Mas o Ibrahim, ele trabalhou muito, por exemplo, para o CEU, que era um organismo que foi criado, que existia, mas que ele trabalhou muito, que era um centro cultural, político, entende? Dos latino-americanos. José Ibrahim liderou em 1968 a primeira grande greve dos metalúrgicos de Osasco para denunciar a repressão do regime militar. Realmente José Ibrahim tem uma história fantástica, uma história que só engrandece o movimento sindical brasileiro, porque José Ibrahim foi o primeiro sindicalista a se colocar contra a ditadura militar, fazendo a greve dos metalúrgicos de Osasco em 1968. Foi, digamos assim, um exemplo de enfrentamento, um exemplo de coragem. E o Zé passou a ser uma figura exatamente por isso. Foi exilado, viveu fora do Brasil, voltou, ajudou a reconstruir a democracia, ajudou a construir o PT, ajudou a construir o PDT, ajudou muito a construir a força sindical, agora estava na UGT. Mas, enfim, então uma pessoa que sempre esteve do lado, teve um lado, né, na tua vida, um lado dos mais pobres, um lado dos trabalhadores, e que hoje, lamentavelmente, nos deixa. Ibrahim foi membro da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, preso e torturado no DOPS. Acabou sendo um dos presos políticos trocados pelo embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em setembro de 1969. Viveu 10 anos no exílio, retornando ao Brasil depois da anistia. No ano seguinte, em 1980, ajudou a fundar o PT e anos depois se filiou ao PDT, ajudando na fundação da Força Sindical. Em 4 de abril passado, prestou depoimento à Comissão Estadual da Verdade. Você passou por momentos muito difíceis durante a ditadura em 68 e essa história precisa ser resgatada, né? Pouca gente conhece essa história. Muito pouca gente. Quer dizer, é que existem muitos casos emblemáticos do período de toda a repressão que se abateu sobre o povo brasileiro. Então, nós corremos o risco de que toda a repressão que houver em cima dos sindicatos, as intervenções, as prisões, inclusive assassinatos, passem um pouco assim desapercebido. Então, acho que é tarefa do movimento sindical
batalhar por isso, levantar, denunciar. E eu acho que está chegando o momento que as centrais sindicais estão se preocupando com isso, né? E lógico, tem gente ainda que sobreviveu, eu sou um deles, aquele período todo, né? Eu tive preso, fui torturado, eu fui exilado durante 10 anos e estou aí inteiraço e batalhando e lutando por essa causa. Uma grande perda hoje que nós temos, né, para o movimento sindical brasileiro, né, a luta pela redemocratização do país, né, a luta, né, para eliminar a ditadura brasileira foi muito importante, e o movimento sindical tem um papel muito importante. E o Zé Ibrahim foi um ícone, né, Osasco, né, começou as grandes mobilizações, né, as grandes greves, depois foi ecoando não só, né, na cidade de São Paulo, na região do ABC, mas no Brasil inteiro. Né, e ele ajudou nessa reconstrução, nesse olhar que era necessário ter um Brasil melhor, um Brasil democrático. Ele teve um papel muito importante. Então, hoje é uma grande perda, né, para a sociedade brasileira, é uma perda ao movimento sindical, perdeu uma pessoa que serviu como referência para que a gente pudesse retomar, né, um modelo democrático para o nosso país. Então, perdemos um grande sindicalista, perdemos um grande homem, um homem que pensava o Brasil. Difícil, né? O cara, esse tem currículo, né? Esse tem currículo. Tá indo embora, a ditadura matou mais um, né? É mais um dos sobreviventes da ditadura. Esse deu uma contribuição, esse. Sabia tudo, sabia tudo.